Aqui Jesus faz uma promessa aos seus discípulos e mostra qual é o caminho para essa promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Temos aqui uma promessa do Advento, que Jesus voltará para nos salvar. Ao que Tomé, versículo 5, pergunta a Jesus, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui uma parte que eu quero que os irmãos reparem. Que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aqui empregado o artigo definido. Eu sou o caminho e não eu sou um caminho. E não é uma verdade nem uma vida. Jesus é o caminho. É a verdade e é a vida. E o que é que isto tem a ver com a mensagem desta manhã sobre a identidade cristã? Todos nós passamos por uma crise grave de identidade. Nós vivemos num mundo pós-moderno em que cada pessoa quer seguir a sua própria verdade. Hoje nada é certo, tudo é relativo. Quero falar também com os irmãos hoje sobre um homem que foi muito íntegro em tudo aquilo que fez. E portanto eu quero analisar hoje com os irmãos, antes de entrar mais nesta parte sobre o relativismo e o pós-modernismo, quero falar sobre Daniel. Portanto, convido os irmãos a irem ao capítulo de Daniel 6. Uma história muito conhecida, Daniel na cova dos leões. Mas neste caso não vou falar tanto da parte em que Daniel é tirado à cova, vou falar mais da primeira parte deste capítulo. E de como foi a atitude de Daniel. Portanto, Daniel, capítulo 6. Esta é por ordem, apesar de ser o 6º livro, é cronologicamente provavelmente uma das últimas histórias de Daniel. Teria, se não estou em erro, talvez à volta de uns 80 anos, se não estou em erro. Portanto, Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Em algumas traduções talvez possa ter a palavra príncipes. A tradução de sátrapa também pode ser entendida como governador. Ou seja, o rei Dario constituiu sobre o seu reino 120 governadores. Versículo 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais que estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Referir aqui que o rei Dario, este era o reino medo-persa. Foi conquistaram a Babilónia. Quem conquistou foi Ciro, o persa, mas quem sentou ao trono foi Dario, que reinou durante alguns poucos anos. E reparem que Daniel, na Babilónia, também era uma figura notável. E aqui o rei também viu que Daniel tinha um espírito excelente e continuou como um grande cargo. Segundo o versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Este homem não era um homem comum. Um homem que estava cheio do Espírito do Senhor, um homem fiel, um homem que confiava em Deus. Tanto que até se distinguia dos seus companheiros. Continuando, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel, segundo aqui que nos fala o versículo, é um homem justo, fiel, um homem de bem. E estes homens procuravam achar uma ocasião para acusá-lo. Porquê? Mas à frente talvez já iremos obter a resposta. Eles estavam com ciúmes, não queriam ver um indivíduo
a ocupar um grande cargo. Mais à frente já vamos perceber, talvez, o porquê, embora a Bíblia não diga explicitamente, mas fala talvez um pouco do porquê que não queriam que Daniel estivesse neste alto cargo. Continuando, versículo 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça em decreto e faça firme o interdito que todo o homem que por o espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Observem aqui na armadilha que estes homens prepararam e disseram ao rei. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas e por aí vai. Ora, Daniel era um dos presidentes. Será que ele estava aqui incluído? Não. Ele não estava aqui incluído. Versículo 8. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. E agora chegamos aqui à parte mais crucial, que eu acho fenomenal. Versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, claramente Daniel não sabia de nada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, é assinado um decreto em que apenas o rei pode ser adorado naquele espaço de 30 dias. Daniel não sabia de nada e quando soube, o que é que ele faz? Vai orar. Se nós não conhecêssemos Daniel, até talvez poderíamos dizer que isto era como se fosse uma afronta. Não posso orar? Então eu vou orar. Mas nós sabemos que Daniel não era esse tipo de homem. Daniel orava 3 vezes por dia. Este era um costume judaico. Daniel era um cativo. E, portanto, ele estava longe da sua terra. E essa oração que ele fazia à janela para o lado de Jerusalém era por causa do sacrifício que era feito, a oferenda que era feita no templo. E essas oferendas eram feitas essencialmente por 2 motivos. Um deles era para os pobres, que não tinham a possibilidade de sacrificar um cordeiro ou fazer uma oferenda. O outro motivo era para as pessoas que, como Daniel, estavam longe. Será que Daniel não podia ter se escondido? Será que Daniel não podia ter dito: bem, eu vou durante estes 70 dias não vou orar? Ou então, se eu vou orar, eu vou fazê-lo de forma escondida. Ninguém precisa saber. Qual é o problema, não é? Mas não. Daniel não era assim. Daniel confiava no Senhor. Daniel não temia o que lhe pudesse acontecer, não temia a morte. Ele foi e orou como costumava fazer, ao pé da janela, em direção a Jerusalém. O que é que aconteceu? Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Estes homens sabiam deste costume de Daniel e o que é que eles fizeram? Foram observá-lo. E, como é óbvio, encontraram-no a orar e foram fazer queixa ao rei. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Não vou continuar a ler o resto, todos nós sabemos como é que a história acaba. Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor enviou o seu anjo, livrou Daniel e o rei colocou lá na cova aqueles que tinham acusado. E nem tinham chegado ainda ao fundo da cova e já os leões os devoraram. Aqui no versículo 13 disseram então aqui: esse Daniel que é dos exilados de Judá.
Embora aqui a Bíblia não diga explicitamente, dá-nos a entender que talvez o principal motivo por qual estes homens não queriam que Daniel tivesse assim um cargo de alta importância, porque Daniel não era um deles. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, desmerecendo a pessoa que ele era, apesar de ter um espírito excelente. Muito provavelmente eles não queriam alguém que não fosse, permitem uma expressão, que não fosse da sua laia, ser o braço direito do rei e ser um dos maiores governadores. Esta atitude de Daniel, irmãos, é, para mim, formidável. Eu coloco-me no lugar de Daniel e pergunto-me a mim próprio: se por acaso agora o nosso presidente criasse um indulto presidencial que dissesse que no espaço de 30 dias nós não pudéssemos orar, nós, se fôssemos apanhados, seríamos mortos, quantos de nós continuaríamos a vir aqui à igreja e orar? Irmãos, eu falo para mim, eu não sei se teria essa coragem. Não sei se teria. Não sei se teria essa confiança como Daniel teve no seu Deus. Mas nós sabemos que esses dias em breve irão chegar. Por enquanto, ainda está tudo muito tranquilo. Nós sabemos que vivemos no último tempo, vivemos no tempo da igreja de Laodiceia, onde ninguém é quente nem é frio, somos a igreja morna, mas as dificuldades vêm aí, irmãos. Algum tempo atrás, uma conhecida minha, uma miúda cristã, não adventista, evangélica, disse-me o seguinte: vocês adventistas do sétimo dia, vocês são muito extremistas. Vocês não podem trabalhar ao sábado, vocês não podem comer certas carnes, vocês não podem fazer nem isto, nem aquilo e aquele outro. Isto é ser radical. Deus não quer estes sacrifícios. Vocês são extremistas. Eu já não sei bem o que é que lhe respondi, mas de uma coisa tenho a certeza. E se Jesus encarnasse nos nossos tempos atuais, o que é que as pessoas diriam de Jesus? Imaginem, nós falámos, por exemplo, sobre a igualdade de género, que é um assunto que é muito debatido nos dias de hoje, e Jesus dizer que não, igualdade de género não é. Nós temos homem, temos mulher, ponto final. Será que Jesus também não seria considerado um extremista nos tempos atuais? Não tenho a menor dúvida que sim. Jesus já foi uma figura muito polémica para o seu tempo, há 2000 anos atrás. Tanto que os judeus esperavam que o seu Messias, o Salvador, fosse alguém importante, fosse um herói, talvez de uma família sacerdotal. Não um homenzinho que veio de Nazaré, um local muito complicado, que nasceu numa manjedoura, que andou com doentes, leprosos, prostitutas. Para os judeus, Jesus era uma figura muito polémica no seu tempo. Quanto mais seria hoje, que cada pessoa quer seguir o seu próprio coração, a sua própria verdade. Jesus seria um louco nos dias atuais. Eu acho que é por causa disso que eu posso me sentir. Se as pessoas me veem como um extremista, por eu querer guardar o sábado, por eu não querer fazer certas coisas, e disse Jesus também é considerado extremista, então acho que posso ficar tranquilo. Nós hoje, irmãos, somos acusados de sermos também fundamentalistas. E o que é ser fundamentalistas? Eu tenho aqui uma definição que eu encontrei do que é o fundamentalismo. Fundamentalismo é a doutrina que defende a fidelidade absoluta à interpretação literal dos textos religiosos. Nem todos os textos têm que ser interpretados de forma tão literal. Textos proféticos, poéticos, alegóricos, nem sempre interpretamos de forma mesmo literal. A sociedade vê os religiosos como fundamentalistas. Eu queria trazer aqui aos irmãos, infelizmente eu não tive tempo, um vídeo de um programa de Inglaterra chamado The Big Questions, as grandes questões. Infelizmente eu não trouxe porque não tinha legendas e eu tinha que perder algum tempo a legendar. Mas vou explicar mais ou menos o conceito. Estavam nesse programa reunidos vários indivíduos, entre eles um pastor adventista do sétimo dia. E a determinada altura perguntou esse pastor, então como é que seria a vinda de Deus, como é que isto ia acontecer. E o pastor adventista, com alguma dificuldade,
porque estava a se sentir muito pressionado por todas as pessoas que lá estavam. Começou a dizer que Jesus iria vir, o céu iria se abrir, viria anjos, seríamos levados para o céu. E enquanto eu fazia esta explicação, as pessoas que lá estavam, que também eram cristãs, muitas delas, estavam com sorrisos cínicos. Com sorrisos como quem diz, este homem não sabe do que é que está a falar. Este homem tem uma visão antiquada da Bíblia. O quê? O céu vai se abrir, vai vir anjos. E começaram-se a rir. Até que, entretanto, um indivíduo interrompe o pastor dizendo que isto assim não pode ser, isto é fundamentalismo. A Bíblia tem que ser interpretada com uma visão moderna. Só qual é o problema desta visão moderna que estes indivíduos falam? Não é a verdade, é a sua, entre aspas, verdade, ou melhor, a sua opinião. Cada um quer seguir Deus à sua maneira, não da maneira como a Bíblia ensina. Histórias como o Jardim do Éden, por exemplo, não é aceito por muitas pessoas. Hoje, muitos seguem a Cristo. Mas falar de uma história tão simples como o Jardim do Éden, que Deus criou o mundo, criou o homem, é uma ideia tão irrealista para muitos. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas assim. E quando digo igreja, não digo igreja propriamente adventista, falo de todas as igrejas em geral. Hoje, cada vez estamos mais liberalistas. Estas histórias parecem-nos tão absurdas. Vivemos numa era pós-moderna. Nesta era pós-moderna que nós vivemos, somos bombardeados com tanta informação. Os irmãos já repararam que nos últimos 20 a 30 anos o acesso que nós tínhamos à informação era muito limitado. Não tínhamos internet, não havia telemóveis, ou quem tinha, normalmente eram pessoas que tinham algumas posses monetárias. Nós não sabíamos o que é que se passava do outro lado do mundo. Hoje, com acesso à internet, temos um mar de informação muito abrangente. Tão abrangente que, principalmente os nossos jovens, quando digo jovens, eu sou jovem, mas jovens com miúdos de hoje em dia, com idades de 10 a 15 anos, estão expostos a tanta coisa que eles próprios nem sabem o que é que vão de fazer, o que é que vão de seguir da sua vida. São influenciados por pessoas que levam vidas que claramente, irmãos, não têm nada de cristão neles. Isso afeta-nos também a nós. Nós andamos a viver uma cristandade líquida nos dias de hoje. E o que é isto de uma cristandade líquida? Imaginemos um balde, e nesse balde tem lá pedras. E nós agora metemos água nesse balde. O que é que a água vai fazer? A água vai ocupar o lugar das pedras? Não. A água não vai ocupar o lugar das pedras. A água vai entrar e vai contornar as pedras, preenchendo todos os espaços. Muitas vezes é assim que nós somos enquanto cristãos. Nós adaptamos-nos à nossa sociedade. Eu costumo dizer que hoje as pessoas estão muito sensíveis. Há certos assuntos que até já temos que ter cuidado em falar. Quando são assuntos de igualdade de géneros, das etnias e por aí vai, são assuntos que se não tivermos muito cuidado, caem-nos logo em cima. E, portanto, nós vamos nos adaptando. Mas vai haver um dia, irmãos, que isso não vai ser mais possível. Como eu disse há pouco, nós ainda vivemos numa era, um tempo ainda tranquilo, mas e quando as pessoas começarem-nos a acusar de sermos, por exemplo, observadores do dia de sábado? Será que nós vamos continuar a dizer que não há problema? Vamos tentar evitar falar sobre qual é o dia do descanso? Será que vamos começar a permitir que igualdade de género, que não há problema em um homem se casar com um homem, uma mulher se casar com uma mulher, por exemplo? São assuntos que nós, por enquanto, ainda nos mantemos muito em silêncio, mas que mais cedo ou mais tarde teremos que dar o nosso testemunho. E não vai ser fácil. Daniel deu o seu testemunho. Ele estava disposto a morrer pelo seu Deus. Estamos dispostos a morrer pelo nosso, pelo Deus de Daniel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta era pós-moderna,
nós também temos o pluralismo. E o que é o pluralismo? Os pluralistas acreditam na existência de várias verdades. Quem é que aqui nunca ouviu alguém dizer: tu tens a tua verdade, mas eu tenho a minha verdade? Nada é certo nos dias de hoje. Consequências da informação que nós vivemos. Hoje a verdade é tão relativa. A ciência, a existência de Deus, prós e contras, damos os lados, um a acusar o outro. Vivemos com tanta informação que é difícil para as pessoas saberem o que é verdade. Portanto, hoje tudo é relativo. Gostava que os irmãos me acompanhassem na leitura de Jeremias 17, um pouco atrás de Daniel. Jeremias, capítulo 17. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. O coração enganou-se. É verdade. Quantas pessoas dos dias de hoje querem seguir o seu coração e acabam por se dar muito mal, mais cedo ou mais tarde. Podem viver muito felizes porque estão a fazer aquilo que querem, mas qual é a recompensa do seu trabalho? Isto é algo que está presente em filmes, no dia a dia. Eu sou professor e tenho alguns alunos com idades de 10, 11, 12 anos e eu vejo isso na sua geração. Hoje, quando nas aulas, depois das aulas, nas horas do intervalo, eles perdem muito tempo a jogar, a ver alguns vídeos na internet de pessoas que se dizem influencers, ou seja, que são influenciadores. E às vezes eu ponho-me ao lado deles a observar o que é que eles estão a ver e a fazer, e eles estão a ver pessoas que admiram muito. E essas pessoas fazem coisas que é tudo menos cristão. Muitas vezes essas pessoas são de aparência bonita, apelam muito à sensualidade, dizem que o importante é nós queremos fazer aquilo que nós queremos, se o nosso coração pede, nós devemos fazê-lo, porque o objetivo é ser feliz. E o resto não importa. O que é que a Bíblia diz? O coração enganoso. Nós podemos querer fazer aquilo que nos apetece, mas iremos nos dar muito mal. E eu quero partilhar com os irmãos uma pequena história que me aconteceu
há uns anos atrás, há poucos anos atrás. É uma longa história, mas vou tentar resumir o melhor que eu puder. Alguns anos atrás, os irmãos sabem que, como disse há pouco, esta foi a igreja onde eu nasci, onde eu cresci. Mas alguns anos atrás eu saí aqui de igreja, fui para São Miguel, estive na Madeira. Fui-me fazer à vida, digamos assim. E quando eu estava em São Miguel, eu comecei-me a desviar do caminho. Não me apetecia muito ir à igreja. Comecei a trabalhar ao sábado. Inclusive tive uma namorada que não era adventista. E a minha intimidade com ela talvez até era maior do que aquela que deveria ser. E eu vivia feliz nessa vida. Estava a seguir o meu coração. Chega um ponto que as coisas começam a dar para o torto, como costumamos dizer. Posso talvez ter começado com a morte dos meus avós. Primeiro morreu a minha avó, meu avô. Foi um evento triste. Sabia que a minha família já não iria ser mais a mesma, porque os meus avós eram assim o ponto de ligação entre os familiares. Logo em seguida, o meu contrato não é renovado. E depois a minha namorada termina comigo. E tudo aquilo que me fazia feliz, de um momento para o outro, num espaço talvez de uns 4, 5 meses, tudo desapareceu. E o que é que ficou? Apenas vazio dentro de mim. Quis seguir o meu coração, estava feliz e agora sentia-me vazio. E passei provavelmente um ano em grande aflição. Sei que talvez para muitos irmãos isto possa não parecer nada de muito especial. Todos os irmãos aqui são muito mais velhos do que eu, de certeza que já passaram por muitas coisas. Mas este evento marcou-me bastante. Em 2 meses eu perdi 8 quilos, nem conseguia comer. Era uma grande tristeza que sentia em cima de mim. E eu, como qualquer outra pessoa, quando sente dificuldades, o que é que eu fazia? Orava ao Senhor. Mas como é que eu fazia esta oração a Deus? Senhor, dá-me paz de espírito. Senhor, ajuda-me. As minhas orações eram mais do tipo, Senhor, eu quero voltar para esta vida. Eu estava bem. Eu quero voltar a ter este prazer de viver. Por outras palavras, o que eu estava a pedir a Deus é, Senhor, eu estou feliz na vida de pecado. Eu quero estar nesta vida. O tempo passou, fui superando aos poucos. Não vou mentir e dizer que às vezes tenho um pouco de saudades daquilo que eu fazia em São Miguel, do trabalho que eu tinha. Mas hoje eu vejo-me que o Senhor arrancou-me dessa vida. Se eu tivesse continuado a trilhar este caminho, irmãos, provavelmente hoje eu não estaria aqui. Gostava que os irmãos me acompanhassem na leitura de João, capítulo 8. O tempo já vai avançado, portanto não irei prolongar muito mais. Mas João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, irmãos, é uma libertação. Quero fazer um apelo a todos os irmãos que estas palavras que eu estou aqui a dizer hoje, que os irmãos possam refletir sobre elas. Como está hoje a nossa relação com Deus? Como está hoje a minha relação com o Senhor? Está tudo bem? Será que não há algo que me impede de me aproximar mais do Senhor? Eu sei que isto falar às vezes é fácil. Até parece que falo assim como se a minha vida fosse perfeita. Não, irmãos. Eu tenho muitos defeitos. Estou hoje aqui a apresentar esta mensagem a vós, mas quantos defeitos eu tenho dentro de mim que ainda preciso melhorar, que eu preciso obter esta confiança
com o Senhor. Gostava que os irmãos também pudessem pensar quais são as coisas da nossa vida. Às vezes são as pequeninas coisas que nos estão a impedir de termos uma relação forte com Deus. Esta relação de confiança e de fidelidade como Daniel tinha. Este homem íntegro. Sejamos fortes no Senhor, irmãos. Possamos Ele a sua sabedoria. Que ao sairmos hoje, possamos refletir nestas palavras, irmãos. Amém.